vou dar continuidade à palavra. Nós falamos sobre a boa notícia do Evangelho e o tema da palavra de hoje é: o Evangelho é Cristo, amém? O Evangelho é Cristo, para que a gente possa dar continuidade àquilo que ministramos no culto de primícias. Eu vou fazer uma breve retrospectiva na introdução, amém? Vou ler o texto de Atos 11, 19 ao 30, que é o texto que nós ministramos em primícias. Nós paramos, no versículo 21, e nós vamos dar continuidade a partir daí, mas eu vou fazer uma retrospectiva. E é bem provável que, antes de eu fazer a oração final, a gente pare para ministrar o dízimo e a oferta, amém? Porque o final desse texto já fala sobre oferta, então eu vou aproveitar o gancho da palavra para poder ensinar a igreja e que a gente possa, no final, dizimar e ofertar, como a gente sempre faz, e depois eu vou fazer a oração final, amém? Vamos fazer dessa forma hoje, amém, igreja? Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia em Atos 11. Atos 11. Para quem não me conhece, sou a pastora Juliana, amém? Esqueci de me apresentar. Pastor Bruno está na Igreja do Recreio essa manhã, para a glória de Deus. À noite ele vai estar aqui conosco. Glória a Deus, aleluia. Atos 11, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria sobre o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram então providenciar ajuda aos irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Amém? Vamos orar. Senhor, te rendemos graças por esse dia, te rendemos graças, Senhor, pela oportunidade de ouvir a sua voz, de ouvir a sua palavra, de estarmos, Senhor, reunidos como corpo, como igreja, meu Pai, para que a sua vida venha crescer em nós, para que a tua palavra venha, Senhor, nos penetrar, nos transpassar, remover tudo aquilo que não é Cristo, para que Cristo cresça em nós, meu Pai, para que a tua verdade cresça em nós. Então te pedimos, Senhor, nesse dia, que o seu Espírito ministre a nós o seu Evangelho, porque só o Senhor conhece aquilo que está no coração de Deus, aquilo que está na mente de Deus. Então que teu Espírito nos guie, Senhor, para irmos mais profundos, meu Pai, para que a tua palavra venha penetrar em nossos corações de maneira profunda, a ponto de gerar transformação e vida em nós, meu Pai.
Te pedimos, Senhor, abre os olhos do nosso entendimento, porque queremos te queremos ver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já determinou desde a eternidade para a sua igreja. Arranca de nós todo o preconhecimento já estabelecido, porque não queremos que nada venha atrapalhar o crescimento da sua vida e da sua verdade em nós, para que possamos, Senhor, servir a tudo aquilo que o Senhor nos chamou, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Então, para a gente entender o que a gente começou a ministrar dentro do contexto de Atos 11, então a palavra vai dizer para nós que eles tinham sido dispersos por conta da perseguição, por conta da morte de Estevão. Então, os discípulos de Jesus estavam todos concentrados em Jerusalém. E a partir da morte de Estevão, do apedrejamento de Estevão, né, eles são então espalhados, né, pela Judéia, Samaria, e assim eles começam a dispersar sobre todas as outras províncias, por conta da intensificação da perseguição, por conta da morte de Estevão. Somente os apóstolos permanecem em Jerusalém. O restante dos discípulos, todos são dispersos nas cidades, nas circunvizinhanças, com medo de serem mortos. Então eles vão começar a andar, eles deixam tudo para trás, deixam famílias, né, que ficam para trás, famílias que eles deixam porque morreram por conta da perseguição, eles deixam casa, deixam seus bens, tudo para que eles não sejam então mortos por conta da perseguição. E a palavra vai dizer então que eles saíram para pregar o evangelho. Eles não só estavam fugindo da morte, mas foram cumprir aquilo pelo qual eles foram chamados, que era pregar o evangelho, testemunhar de Cristo, né, sobre toda Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Por quê? Porque essa foi a promessa de Deus, amém, sobre eles. Eles estavam aguardando a descida da promessa do Espírito Santo, para quando eles fossem revestidos de poder, como está lá, né, em Atos 1, Atos 2, eles pudessem então fazer a obra, cumprir o chamamento. Então, eles acabaram ficando acomodados em Jerusalém, e somente com a morte de Estevão eles começam então a se dispersar. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então, esses irmãos, os discípulos de Jesus, que eram muitos, né, a palavra vai dizer que nesse momento eles já eram mais de 5.000 pessoas. A primeira pregação de Pedro foram 3.000 convertidos, a segunda 5.000 convertidos, né? Então, à medida que Pedro e João e os outros discípulos iam ministrando o evangelho em Jerusalém, a palavra vai dizer que o número de discípulos era acrescentado, que a palavra aumentava no meio deles, amém? Então foram muitos discípulos dispersados, né, que saíram de Jerusalém, e a palavra vai nos garantir então que eles, enquanto eles saíam, vai dizer aí que eles pregavam a palavra, amém? Eles pregavam, anunciavam a mensagem do evangelho, contando as boas novas a respeito do nosso Senhor Jesus, amém? Mesmo perseguidos, mesmo tendo pessoas próximas a eles sendo mortas por conta da perseguição, mesmo tendo que deixar casa e familiares, eles não pararam de pregar o evangelho, amém? Eles fugiam da morte, mas ao mesmo tempo cumpriam o chamado, cumpriam aquilo que o Senhor os chamou para fazer, que era anunciar a Cristo, testificar a respeito de Cristo, porque havia dentro deles a verdadeira essência do evangelho. Então a única preocupação deles era pregar o evangelho para aqueles que não conheciam Cristo, era cumprir a vontade de Deus, né? Ou quando nós olhamos para a igreja aqui em Atos, que é a igreja que viveu uma verdadeira perseguição, nós, mesmo diante das circunstâncias, diante dos problemas, diante das dores, nós encontramos a verdadeira essência do evangelho, amém? Porque eles eram diariamente conduzidos pelo Espírito Santo. Nós já falamos isso aqui, já ensinei que o livro de Atos, ele é todo conduzido pelo Espírito. Nós vemos a condução dos discípulos, né, por conta do chamamento e da direção e do governo do Espírito Santo, que esse livro deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, porque ele é totalmente governado pelo Espírito. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então, há uma verdadeira essência do evangelho,
há uma verdadeira essência, né, pela causa de Cristo dentro deles, né? Havia uma pureza no Evangelho muito grande, né, dentro do coração e da disposição deles de viver e servir ao Senhor. Então eles não deixaram de fazer aquilo que o Senhor os ordenou que eles fizessem, que era anunciar Cristo como boas novas, anunciar Cristo como uma boa notícia, porque Cristo é o Evangelho, amém? Cristo é o Evangelho, e aí é algo que nós precisamos aprender, que nós temos que aprender a servir ao Senhor em toda e qualquer circunstância, amém? Nós não devemos servir ao Senhor apenas quando as coisas estão boas para nós, quando apenas as coisas estão favoráveis para nós, mas nós aprendemos com os irmãos de Atos que nós temos que servir ao Senhor em toda e qualquer circunstância, porque não tem nada mais importante do que anunciar Cristo como o Evangelho, amém? Não há nada mais importante do que anunciar as boas novas, que é Cristo habitando em nós, que é Cristo vivendo em nós como vida. E para isso nós temos que deixar todo o nosso pré-conhecimento, tudo aquilo que nós estabelecemos como conceito e como verdade no nosso interior, sem conhecer a verdadeira verdade que é Cristo. Por conta da nossa cultura, do meio que vivemos, de como fomos educados, estabelecemos conceitos dentro de nós que acabam enraizando dentro de nós. Isso impede com que a verdade do Evangelho cresça dentro de nós. Então a gente precisa arrancar de nós todo o pré-conhecimento já estabelecido, porque Cristo sempre é novidade de vida, amém? E se eu tenho conceitos arraigados no meu coração, no qual eu não consigo abrir mão nem para ouvir aquilo que o Senhor está falando, Ele não pode edificar sobre a nossa vida, amém? Ele não pode edificar a sua verdade em nosso coração. Então a gente tem que se desprender, amém? De tudo aquilo que nos prende a conceitos e a verdades que não são a verdade de Deus, que não é a verdade que está estabelecida em Cristo, porque isso vai atrapalhar a gente servir ao Senhor. Isso vai atrapalhar o avanço da igreja, o avanço do Evangelho. E a única coisa que interessa para Deus é que a gente faça a sua vontade, amém? E para isso nós temos que crescer nessa vida, crescer nessa verdade, crescer no entendimento que o Evangelho não se trata de coisas boas que o Senhor pode fazer por nós, porque o Evangelho não é sobre coisas, o Evangelho é sobre uma pessoa, e essa pessoa é Cristo, amém? O Evangelho se trata exclusivamente de Cristo, não se trata de melhorar a nossa vida, não se trata de Deus acrescentar coisas à nossa vida. A proposta do Evangelho é acrescentar Cristo em nós, é que Cristo cresça em nós, que Cristo seja visto na sua igreja, que Cristo seja visto sobre toda a terra, porque a vontade de Deus é que Cristo seja tudo em todas as coisas, em qualquer circunstância. Essa é a vontade de Deus, e por isso que Ele se deu a conhecer através de Cristo, por isso que Ele deu a conhecer o Filho, que era o mistério oculto desde a eternidade, para que Cristo seja tudo em todos. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então, viver o Evangelho é viver o Cristo crucificado, o Cristo ressuscitado, o Cristo vivo, o Cristo residente, para que Ele seja então conhecido, para que Ele seja expressado e revelado através da sua igreja, que é o corpo de Cristo, amém? Então a proposta do Evangelho é essa, a boa notícia do Evangelho é essa, é Cristo habitando em nós como vida, é Cristo se expressando através de nós, para que não viva mais eu, mas Cristo viva em mim. Essa é a boa notícia do Evangelho. Cristo é aquele que enche tudo e todas as coisas, amém? E aí, nós chegamos à parte que nós paramos, que é o versículo 21, que vai dizer: a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Então, o que aconteceu com esses irmãos, que eles decidiram anunciar o Evangelho, Jesus como Evangelho.
o que aconteceu com eles, que eles decidiram anunciar o Senhor Jesus como o Evangelho? Primeiro, a perseguição, porque eles foram dispersos, e segundo, porque essa era a vontade de Deus. E a palavra vai dizer no versículo 21 que a mão do Senhor estava sobre eles. A mão do Senhor, então, estava os conduzindo, amém? A mão do Senhor estar sobre eles significa que o Senhor os conduzia, o Senhor os direcionava, o Senhor os governava. E a palavra vai dizer, então, que por isso muitos creram e muitos se converteram. Então, para a gente começar a entender aquilo que o Senhor está falando para nós, que há muitas coisas que nós conseguimos fazer, há muitas coisas que nós podemos fazer, há muitas coisas que nós conseguimos edificar, há muitas coisas que nós conseguimos realizar com a nossa força, com o nosso intelecto, com o nosso carisma. Só que essas coisas não pertencem a Deus. Essas coisas não pertencem àquilo que o Senhor está fazendo e àquilo que o Senhor está edificando. Obviamente, com o nosso intelecto, com a nossa capacidade, né? Ou às vezes com a nossa boa vontade ou com o nosso carisma, a gente consegue muitas coisas. Conseguimos construir muitas coisas, edificar muitas coisas, fazer muitas coisas. Só que essas coisas não permanecem. Por quê? Porque nada que o homem faz pela força do seu braço, pelo seu carisma, pelo seu intelecto, pode permanecer, porque toda obra feita pelo homem tem prazo limitado. Toda obra feita pelo homem, ela tem um prazo, tanto para começar quanto para acabar. Todas as vezes que nós fazemos algo para Deus, que não foi Deus que fez através de nós, tem um tempo limitado, tem um tempo para terminar, tem um tempo para se desfazer. Vocês estão conseguindo compreender? Diga amém. Se tudo aquilo que eu faço, mesmo que seja para Deus, não foi Deus que fez através da nossa vida, tem um tempo determinado para acabar, amém? Vai se desfazer com o tempo. Então, a primeira coisa que eu quero que você compreenda é que eu não quero que você ache que por eu estar aqui todo domingo, né, ensinando algo à igreja, que eu estou tentando te convencer de alguma coisa, amém? Porque o evangelho do reino não vem por convencimento, amém? Nós já sabemos disso. Mas, e esse também não é o meu papel, não é o meu papel convencer vocês de nada. A obra de convencer alguém de alguma coisa, essa obra é do Espírito Santo, amém? Porque ele que convence o homem, amém? Do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós. Meu papel é ensinar. Quem vai te convencer da verdade é o Espírito Santo de Deus, amém? Mas por que isso? Porque não cabe o homem convencer o outro de alguma coisa. Porque se você for convencido pelo meu argumento, isso tem tempo para terminar dentro de você. Se eu te convenço de algo pelos meus argumentos, isso vai durar pouco tempo, isso vai durar poucos dias dentro do seu coração. Mas se for a mão de Deus, se for a mão do Senhor que estiver sobre nós e o Senhor fizer a sua obra, então isso vai durar para sempre. Se a mão do Senhor estiver sobre nós, se o Espírito Santo te convencer, se for uma obra do Espírito de Deus, então vai durar para sempre, porque tudo que Deus faz é para a eternidade. Então, preste atenção o que Paulo vai dizer aos Coríntios. Ele vai dizer assim lá em 1 Coríntios 2, versículo 2. Vai dizer assim... Paulo vai dar um exemplo de que nós não devemos convencer as pessoas pela nossa própria sabedoria. Ele vai dizer assim em 1 Coríntios 2, versículo 2: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, por que Paulo não quis saber de outras coisas? Para que Paulo não convencesse ninguém pelos seus próprios argumentos e nem pelo seu próprio conhecimento. Porque no versículo 5 de 1 Coríntios 2, ele vai falar assim: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Então a nossa fé não pode estar em cima
né, da sabedoria de homens, do conhecimento de homens, do convencimento e argumento dos homens, mas tem que vir do poder de Deus, amém? Tem que vir do Espírito de Deus. Nós precisamos aprender a depender do Espírito Santo de Deus. Nós temos que aprender a depender das mãos de Deus sobre nós. Que as mãos de Deus nos governe, nos direcione, nos diga o que podemos ou não fazer. Eu vejo muitas pessoas indo, fazendo, tomando decisões, sem primeiro pedir a Deus, sem primeiro orar a Deus. E nós vemos isso, né, constantemente. As pessoas tomam suas próprias decisões. As pessoas tomam as suas decisões sem perguntar para Deus, sem ouvir a direção de Deus, e depois vem procurar o pastor para poder consertar aquilo que de errado fez pelas decisões erradas que tomaram. Mas por que você tem que ajustar? Por que você tem que consertar? Por que não deu certo? Porque você não ouviu a voz de Deus. Porque você não ouviu a direção do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sempre vai nos guiar em toda a boa obra de Deus. O Espírito de Deus sempre vai nos guiar na forma certa, no caminho certo. Mas qual é o problema? Você toma decisões sem primeiro pedir a Deus, sem primeiro orar a Deus. E eu não estou pedindo para você pedir a minha opinião, porque eu não vou te guiar em nada. Quem vai te guiar é o Espírito Santo. Você tem que orar. A única coisa que eu posso fazer por você é orar. Mas você tem que tomar as suas decisões não pautado em conhecimento dos homens, nem do argumento dos homens. Você tem que tomar as suas decisões pautados em Deus, no Espírito de Deus, no poder de Deus. Então nós temos que aprender a depender do Espírito de Deus. Assim como os irmãos em Atos estavam dependentes dele. Por quê? Porque a mão de Deus os direcionava. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então, nós temos que aprender a ser conduzidos pelo Senhor. Por quê? Porque Deus não é servido por mãos humanas. Por isso que a mão de Deus estava sobre eles. Porque Deus não pode ser servido por mãos humanas. Por quê? Porque Deus que faz a sua obra. É o Senhor que faz a sua obra. A mão de Deus estava sobre eles, porque era o próprio Deus que ia fazer a sua obra através da vida deles. Porque Deus não é servido por mãos humanas. Vocês não conseguem compreender isso? Diga amém. E aí, o que acontece quando Deus faz a sua obra? Acontece o que está dizendo aí no versículo 21. Muitos creram e se converteram ao Senhor. Quando o próprio Deus está fazendo a obra, o resultado é esse. A mão do Senhor estava com eles, a mão do Senhor estava sobre eles. E muitos creram e se converteram. É isso que acontece quando a gente é guiado pelo Espírito de Deus, pela vida de Deus. É isso que acontece quando Deus faz a sua própria obra através de nós, amém? E aí nós vamos entrar no ponto que nós mencionamos sexta-feira, mas não aprofundamos, que há uma diferença entre crer e se converter. Por isso que ele fala, muitos creram e se converteram ao Senhor. Não falou que só creram e não falou que eles se converteram apenas. Muitos creram e muitos se converteram ao Senhor. Porque crer e se converter são duas coisas distintas. Crer é uma coisa e se converter é outra coisa. Há muita gente que creu, mas não se converteu. Há muita gente que crê até os dias de hoje, mas não se converteram. Há muita gente que diz que crê em Jesus Cristo, amém? Mas continua vivendo a sua vida. Continua vivendo pelas suas vontades, continua vivendo por esse mundo, pelas diretrizes desse mundo. E eu não posso dizer que ele não crê em Jesus, amém? Eu posso dizer que ele não se converteu a Jesus. Porque crer e se converter são coisas diferentes. Há muitos, principalmente nos dias de hoje, que creram, mas não se converteram.
Há muitos nos dias de hoje que creem, mas não se convertem. E eu vou dar um exemplo, lá em Lucas 22, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, depois você leia em casa, mas eu vou parafrasear aquilo que nós temos de testemunho do próprio Jesus, amém? Na semana em que Jesus ia ser crucificado, ele estava com os discípulos e ele vai começar então a falar com os discípulos. E ele vai dizer para os discípulos assim: eu vou ser crucificado, eu vou para Jerusalém e convém que eu padeça, né? Convém que eu me entregue, que eu seja crucificado. E aí Pedro vai dizer assim: olha, Senhor, de maneira nenhuma isso vai te acontecer. E tem mais, porque Pedro é ousado. Se o Senhor morrer, eu morro junto. Aí Pedro lança essa. E esse é o Pedro. Esse é o Pedro sem o Espírito Santo. Esse é o Pedro totalmente preso às tradições judaicas. Esse é o Pedro que acreditava que ele por si mesmo pode fazer algo que sirva para Deus. E é por isso que ele vem com esses argumentos, né? É por isso que ele vem com essas certezas. Não, isso não vai acontecer, e se você morrer, eu morro junto. Por quê? Porque naquele momento Pedro ainda não era conduzido pelo Espírito Santo. Pedro falava dele mesmo, da parte dele mesmo. Então ele acreditava que ele por si mesmo poderia fazer algo que servia a Deus, que poderia servir a Deus. Mas nada que eu faça por mim mesmo serve ao Senhor. Por isso que temos que ser conduzidos pelo Espírito de Deus, amém? Aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, olha o que Jesus vai falar. Ele vai falar assim: Pedro, quando você se converter, aí você vai poder ajudar os seus irmãos. Sabe por quê, Pedro? A mim você não vai poder ajudar. Porque antes que o galo cante, você vai ter me negado 3 vezes. Mas, quando você se converter, quando você então receber o Espírito de Deus, e quando você se converter, aí você vai poder ajudar os seus irmãos. E o que eu quero dizer? Que crer em Jesus não é o mesmo que se converter a Cristo, amém? Pedro cria em Jesus, estava com Jesus, amém? Andou com Jesus, falou com Jesus. Mas ele naquele momento apenas cria, ele não tinha se convertido, amém? Ele ainda era o Pedro movido por si mesmo, pela força do seu braço. Ele ainda era o Pedro sem o Espírito Santo. O Pedro que achava que poderia resolver tudo da sua forma e da sua maneira. O Pedro que Jesus vai virar para ele e falar: aparta-te de mim, Satanás, porque você conhece as coisas dos homens, mas não entende as coisas do céu, as coisas de Deus. Porque era o Pedro sem o Espírito Santo. E ele sem se converter, sem a vida do Espírito, nada que ele pudesse fazer serviria a Deus. Então Jesus vai virar para ele e falar: Pedro, Pedro, quando você se converter, você vai então poder ajudar os seus irmãos, mas a mim você não pode fazer nada, porque antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E nós conhecemos a história e foi assim que aconteceu, amém? Por quê? Porque muitos têm fé, mas não se convertem. Muitos têm fé em Jesus, creem em Jesus, mas não se converteram. O significado de se converter, de uma forma literal, a palavra converter significa voltar, fazer mudar de direção. Então, a palavra se converter significa: eu estava indo em um caminho que era um caminho errado, que era um caminho que não era Cristo, e aí eu me converto, ou seja, então eu vou voltar, vou mudar a minha direção. Quando eu me converto, então eu mudo a minha direção e me volto para Cristo, eu me volto para o caminho, eu me volto para a minha origem, amém? Então isso é se converter. Se converter significa que eu estava andando por um caminho torto, por um caminho errado,
E a partir do momento que eu me converto, não somente creio, mas me converto, eu mudo a minha direção, amém? Eu me volto então novamente para o Senhor, eu me volto para a origem, eu me volto então para um novo e para o verdadeiro caminho que é Cristo, porque há só um caminho, uma verdade e uma vida, amém? Isso é se converter. A conversão, ela fala de uma mudança, de uma transformação radical. Fala de uma transformação radical na nossa vida, onde você muda totalmente a sua rota. Vocês estão compreendendo? Diga amém. E é por isso que muitas pessoas que creram não se converteram, porque nem todas estão dispostas a deixar tudo para trás naquele caminho pela qual ela estava caminhando e se voltar totalmente para Deus. E se voltar totalmente para o Senhor, porque quando eu estou andando por esse caminho e eu entendo que não é mais esse caminho, eu me converto, eu viro de costas para esse caminho e deixo tudo para trás e me volto para Deus e começo a andar no caminho certo, na sua verdade e na sua vida, e todo o restante fica para trás. E eu não posso olhar para trás, porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Por isso que tem muita gente que crê, mas nem todos se convertem. A conversão é quando você entende que não dá para viver sem Ele, que não há sentido uma vida fora de Cristo. Você não encontra razão de vida. Você não encontra razão para fazer nada fora de Cristo. E quando você entende que não há mais vida cristã e vida secular, quando você se converte de verdade, você não diz assim, não, porque eu vivo Cristo na igreja, mas lá fora eu estou vivendo a minha vida secular, porque eu trabalho, eu estudo, eu tenho que conviver com as pessoas. Não, a verdadeira conversão, não há mais vida cristã e vida secular. Por quê? Porque a verdadeira conversão é você vivendo integralmente para Ele. Então não tem mais vida secular, eu vivo integralmente para Cristo. Eu trabalho porque eu sirvo a Cristo no meu trabalho, eu estudo porque eu sirvo a Cristo onde eu estudo, eu convivo com a minha família e meus amigos, mesmo não sendo cristãos, porque eu sirvo a Cristo no meio deles. Para quê? Para me satisfazer? Não, para que Ele seja conhecido, porque quando eu me converto, eu vivo uma vida integral a Cristo. Vocês estão compreendendo? Diga amém. E é por isso que muitos creem, mas não se convertem. A igreja está cheia de pessoas que creem, que são salvas, mas não são convertidas. Ser verdadeiramente convertido a Cristo é quando você acorda de manhã e a primeira coisa que você pensa é nele. É quando você vai dormir e o seu último pensamento é Ele. Isso é uma vida integral ao Senhor. Ele é o seu primeiro pensar quando acorda, e Ele é seu último pensar quando você vai deitar e dormir. Isso é conversão, é algo que consome a sua vida, porque você não tem vida. É além de você, é algo que sai de você, que é maior do que você. E além de você não ter vida, você não quer ter outra vida. Você não sente falta de outra vida. Você não sente falta, quando eu era não, porque não existe mais. Porque as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Conversão é você, além de não ter vida, você não desejar outra vida. Você não quer ter outra vida. Porque o plano do Evangelho é justamente esse: eu perder a minha vida e não ganhar uma vida. É eu perder a minha vida, não para eu ter uma vida melhorada, uma vida melhor. É eu perder a minha vida para ganhar a vida dele. Porque o único ganho que temos é a vida de Cristo em nós. Vocês conseguem compreender isso? Diga amém. Aí
você pode argumentar, pastor, mas viver essa conversão é difícil, porque então eu não vou ter tempo para mais nada. Essa é a ideia. A ideia é justamente essa, porque você não foi colocado nesse mundo para se divertir. Você não foi colocado nesse mundo para viver em férias. Você não foi colocado nesse mundo para encher os seus próprios celeiros. Porque a palavra vai dizer o quê? Quem ganhar a sua própria vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Nós temos que ser totalmente consumidos por Cristo, pela causa do Evangelho. Essa é a ideia de Deus, amém? A sua igreja, o seu corpo, aqueles que são chamados cristãos e os que se dizem cristãos, sejam totalmente consumidos por Cristo, pela causa do Evangelho. Nisso está a verdadeira conversão, amém? E eu vou fazer uma soma daquilo que Paulo fala em Filipenses, Colossenses, Efésios. Paulo vai dizer assim: eu estava indo para Damasco, fazendo uma apanhada aí de Atos, Efésios, Filipenses, vou juntar tudo, hein? Paulo vai dizer assim: eu estava indo para Damasco matar os crentes, mas no meio do caminho, o Senhor Jesus me apareceu e colocou algemas em mim e me fez prisioneiro dele. E ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Porque, gostou do resumo, né? Pega a dica. Porque é justamente isso que aconteceu. Paulo estava indo a caminho de Damasco, como diz em Atos 9, quando a luz do Senhor, mais resplandecente que o sol do meio-dia, transpassa a vida de Paulo e seus companheiros. E ele cai por terra, e ele se levanta, e ele tem a revelação de Jesus, que Jesus está vivo, amém? Que o próprio Jesus é Deus com Deus, como nós já aprendemos nos cultos passados. E a partir desse momento que Jesus aparece para ele, a vida dele é uma crescente, amém? Em Cristo, e ele vai dizer que o Senhor colocou algemas nele e o fez prisioneiro dele, e ele vai terminar dizendo: ai de mim se não pregar o Evangelho. Por quê? Porque nós somos servos do Senhor, amém? Nós já aprendemos que nós somos filhos de Deus, mas nós somos servos de Cristo. Nós somos escravos de Cristo, prisioneiros desse amor, porque nós fomos comprados por um alto preço de sangue, amém? Você foi comprado por Ele, dado para Deus por conta dessa compra, pelo preço de sangue. Ninguém pode comprar a sua vida de volta das mãos do Senhor, porque não há nada mais precioso do que o sangue de Cristo. Ninguém pode chegar e falar igual um leilão: eu dou mais. Ninguém pode dar mais pela minha vida e pela sua vida, porque não há nada mais precioso, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, do que a vida do Senhor, do que o seu sangue derramado por nós na cruz do Calvário. Então nós fomos comprados por um alto preço de sangue, e agora somos prisioneiros desse amor, servos de Cristo, escravos de Cristo, como Paulo fala. Nós estamos algemados a Ele, algemados ao seu propósito. Então entenda, igreja, perder a vida por Ele é um privilégio. Você entregar a sua vida e não desejar mais viver a sua vida é um privilégio, não é um sacrifício. Porque o sacrifício Jesus já fez na cruz do Calvário. É um privilégio, porque nós estamos dando a nossa vida, renunciando a nossa vida, negando a nós mesmos para seguir o Filho de Deus. Nós estamos dando a nossa vida pelo Filho de Deus. Por quê? Porque Ele deu a sua vida por nós. Você só está aqui porque Ele deu a sua vida por você. Mas se para você ainda é um sacrifício, eu tenho uma notícia para te dar. Se para você ainda é um sacrifício viver Cristo, se ainda é um sacrifício viver para Ele, não mais viver para si mesmo,
Eu tenho uma notícia para te dar. Pode ser, e só pode ser, que você creu, mas você não se converteu ainda. Que você crê, que você ama Jesus. Eu não estou duvidando do seu amor por Ele. Você crê, você ama do seu jeito. Mas pode ser que você não se converteu ainda. Porque quando nós mudamos a direção, quando nós somos verdadeiramente transformados, não dá para voltar atrás. Não dá para viver outra vida. João 3, 1 João 3:5. 5 e 6 vai dizer assim: sabeis igualmente que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive no pecado. Toda pessoa que continua no pecado não o viu e tampouco o conheceu. Então, o pecado aqui no singular significa você ainda viver no velho homem. Porque o Senhor nos arrancou do velho homem, amém? Ele nos tira de Adão e nos translada para Ele, amém? Para a sua vida, para o seu reino. Então a palavra está dizendo que todo aquele que permanece nele, que permanece em Cristo, porque se estamos em Cristo, nós somos nova criação, amém? Se nós permanecemos em Cristo, em nós então não habita o pecado. Então, se eu estou em Cristo, não há velha criação em nós. Se eu estou em Cristo, não há a vida do velho homem. Eu não vivo mais para esse mundo, amém? Eu não vivo mais a minha velha vida, porque tudo ficou para trás e tudo se fez novo em Cristo Jesus. Vocês estão compreendendo, amém, a explicação do texto? E toda pessoa que continua no pecado, que continua servindo ao mundo, vivendo da sua maneira, vivendo no velho homem, vivendo das suas vontades, vivendo da sua carne, não o viu e nem tampouco o conheceu. Por isso que quando você se converte e você se volta para Cristo, e você se encontra em Cristo, e você muda a sua direção, não tem como voltar atrás. Se você permanece nele, não tem como você viver no pecado. Não tem como você viver para suas vontades, para o velho homem. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então pode ser que a gente ache que a maioria dos crentes que a gente conhece são convertidos, mas eles apenas creram. Eles acham que se converteram, mas se converter é algo mais profundo do que apenas dizer: Jesus é o Senhor da minha vida. É você viver debaixo desse senhorio. A mão do Senhor estava sobre eles. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Às vezes, fazer uma observação, que às vezes eu tenho que, né, eu acho que às vezes esse Instagram é meio do Satanás. Ele é meio usado às vezes para me aborrecer. Às vezes eu fico tentando distrair a minha mente, porque uma hora a nossa mente fica cansada de pensar, amém? Então, às vezes a minha mente fica cansada, porque geralmente eu não sei você, né, mas eu assisto e estudo, eu me inscrevo em tudo que é curso, né? Eu sou a louca do curso, né? Então eu me inscrevo em muitos cursos, em muitos seminários, em muitas coisas, eu estudo bastante. Então às vezes eu assisto mais de 5, 6 palavras por dia, né? Para poder aprender, entendeu? Para ver o que é bom, o que não é bom, para poder que o evangelho continue um fluir de vida dentro de nós, amém? Então a gente tem que estudar a palavra, amém, crente? Não é só culto de domingo. Então, às vezes a nossa mente fica cansada. Então, assim, eu vou ver uma bobagem para distrair a cabeça, né? E às vezes eu estou vendo alguma coisa engraçada, uma piada, uma coisa para rir, né? Aí o Instagram, ele entrega algumas coisas para você assim, aleatório, porque como a gente vê muita coisa de evangelho, né? Sempre aparece um videozinho de algum crente, né? E apareceu um trecho de um pastor pregando e dizia assim: Deus não quer que você abra mão dos seus sonhos.
Aquilo ali já me deixou como, né? Fervendo. O sangue já subiu. Mas eu persisti, né? Terminei de ouvir o que o irmão estava dizendo. Deus não quer que você abra mão dos seus sonhos. Você não precisa abrir mão da sua vida para servir a Deus. E Deus quer, Ele deseja realizar os seus sonhos. Menina, eu tive que tirar para não falar mal do pastor, né? Sair verbalmente, porque em pensamento eu já tinha pecado. Mas para não sair, né, da boca e o espírito pegar, a gente, né, o outro espírito, né? O espírito de Deus sabe que foi o que eu pensei, né? Mas o espírito que está fora, que fica rodeando o inimigo, Satanás, para ele não pegar as palavras, né? E aí, eu pensei assim, gente, não é possível. Às vezes eu fico meio desacreditada. Eu falei para o pastor Bruno, eu vou visitar umas igrejas, vou sentar lá desconhecida, né? Porque ninguém me conhece mesmo. Totalmente. E vou sentar para poder ouvir, porque às vezes eu não creio nas coisas que eu vejo na internet. E o pastor Bruno, não, você não vai. Eu falei, eu tenho que ir, porque eu estou incrédula, que eu estou vendo na internet umas coisas que não é possível, ao vivo deve ser diferente. E aí não é possível. Mas olha só, é assim que as pessoas são enganadas. É dessa forma que está o Evangelho. As pessoas estão enganadas e elas gostam de ser enganadas. Por quê? Porque não são convertidas. Elas creem em Jesus e elas acham que Jesus veio para melhorar a vida delas, para suavizar a vida delas, para tirar um peso da vida delas e falar, eu amo Jesus, está tudo certo, Jesus me ama, Jesus me perdoa, eu posso fazer o que eu quero da minha vida. Porque é impossível. Esse nível de evangelho que a gente vê, e é muita coisa, e daqui a pouco vai aparecer, porque a gente falha, o celular capta tudo que a gente está falando, vai aparecer uma desgrama dessa de novo no meu telefone, com certeza, que eu estou aqui falando e está ouvindo. Agora tem a inteligência artificial em tudo que é lugar, o negócio está ouvindo, daqui a pouco vai aparecer um monte de coisa achando que eu não estou gostando. E aí você vê que nem quem prega e nem a pessoa que está sentada para ouvir, que congrega numa pseudo-igreja dessa, conhece a Bíblia. Nem quem está pregando e nem quem está sentado, porque quem tivesse sentado conhecesse a Bíblia, não estava ali sentado ouvindo. Não conhece a Bíblia, sabe por quê? Porque olha o que diz a palavra, em 2 Coríntios 5, versículo 14 e 15. 2 Coríntios 5, 14 e 15 vai dizer assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos se um morreu por todos, todos morreram. E ele morreu por todos, para aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então agora aqueles que vivem, porque todos morreram com ele, amém? E aqueles que vivem agora, que recebem a nova vida, já não vivem mais para si. Repete, já não vivem mais para si mesmos. Se eu não vivo mais para si, se eu não vivo mais para mim, se você não vive mais para você, não existe mais os seus sonhos, os seus desejos, os seus planos, porque agora eu não vivo mais para mim mesmo, para si mesmo. Vivemos para aquele que por eles morreu e ressuscitou, ou seja, nós vivemos para Cristo. A morte de Cristo por mim tem um objetivo. E o objetivo da morte de Cristo por mim, por você, é que já eu não viva mais para mim, que a gente não viva mais para nós mesmos, ou seja, nós morremos, amém? Se com Ele morremos, com Ele viveremos. E agora nessa nova vida, aqueles que vivem, aqueles que recebem a nova vida, vivamos somente para Cristo. Está na Bíblia, irmão. Está na Bíblia que o interesse de Deus é que você morra, não é realizar os seus sonhos. O interesse de Deus é que você morra e viva para Ele.
e viva a vida dele. A pregação desse indivíduo, que eu nem sei o nome, é até bonita, né? Animadora. Parece a Disney. Vem que nós realizamos seus sonhos no mundo de fantasias. Mas não é bíblica, não é evangelho. E as pessoas têm comido desse falso evangelho, morrendo, padecendo, e muitas delas se aproveitando, porque querem esse mundo de fantasia. Mas a esperança que Cristo tem para nós é que a gente abra mão da nossa própria vida. A esperança que Cristo tem para nós é que você abra mão da sua própria vida. Pastor, e os meus planos, os meus projetos? Se os seus planos e projetos não confrontarem o propósito de Deus, se os seus planos e projetos colaboram com o reino, com certeza você vai poder vivê-los. Se os seus planos e projetos estão dentro do propósito de Deus, dentro do plano de Deus, você vai vivê-los. Mas se os seus planos, seus projetos entram em conflito com o propósito de Deus, sabe o que Deus espera de nós? É que você não viva para si mesmo. O que Deus espera de nós é que você não viva para si mesmo, mas por aquele que por você morreu e ressuscitou. Então eu vou te dar um conselho que eu gosto muito de dar. Queira aquilo que Deus quer. Sonhe os sonhos de Deus. Que os seus planos sejam parte dos planos de Deus. Porque aí não há frustração. E nisso está a verdadeira conversão. Nisso está a verdadeira nova criação. Aonde eu sonho os sonhos de Deus, aonde os meus planos fazem parte do plano de Deus, do propósito de Deus, aonde eu não quero mais aquilo que fazia parte dos meus desejos, agora eu quero aquilo que Deus quer. Então não há frustração, porque eu estou caminhando alinhada com o propósito de Deus. Vocês estão entendendo? Diga amém. E a cada vez mais, para esse evangelho que nós vamos caminhar, amém? É nesse evangelho que nós caminhamos. Um evangelho que não é de ouvir falar, é um evangelho que está pautado na verdade, na palavra de Deus. E aqui nós todos seremos conduzidos a um só lugar, a cruz. Nós vamos ser conduzidos à cruz. Ai, mas é difícil, ai Deus. Sabe quando vai melhorar? Quando você morrer. Quando você morrer, não vai ter mais, ai Deus, por quê? Deus, não entendo Deus. É que você está muito vivo, morre querido, que você não vai ter mais dúvida de nada. Você não vai ter mais nada para argumentar, nada para sofrer. Você não vai sentir dor em abrir mão de nada. Por quê? Porque você está morto, e quem está morto não tem nada. Então você precisa morrer, e quando você morrer, aí sim você vai crescer na verdadeira vida, aí sim você vai amadurecer, porque os imaturos são aqueles que não morreram ainda para si. Todo imaturo é aquele que não morreu para si, que não entendeu, ainda não conseguiu se converter. Ele crê, mas ele ainda quer viver da sua forma, da sua maneira. Então o imaturo, ele reclama, ele murmura, ele não entende, ele tenta barganhar com Deus. Mas o maduro já entendeu o propósito. O maduro já entendeu que a vida que ele tem já não existe mais, e agora ele vive para servir ao Senhor. E é por isso que o maduro persevera, é por isso que o maduro permanece até o fim, porque não corre sem um alvo. Ele tem um alvo, ele tem um destino, e é Cristo, amém? Então, quando você passa a conhecer ao Senhor, quando você passa a se aprofundar, quando você passa a ver ao Senhor, a cruz não te assusta mais. Não há mais dó, não há mais medo, não há mais aflição de ser transpassado por essa cruz. Quando você conhece ao Senhor e vê o Senhor, como nós lemos lá em 1 João, porque você permanece e está em Cristo, a cruz começa a ser atrativa, porque você sabe que é a única forma de Cristo aumentar e viver através de você, você estando crucificado com Ele. Então a cruz passa a ser atrativo, porque você sabe que você precisa ser transpassado,
para que a vida dele cresça, para que a vida dele aumente. Como eu disse, porque se com ele morremos, com ele nós viveremos. Então a gente para de recusar a cruz e passa a desejá-la, para que mais rápido a vida dele cresça em nós. Vocês conseguiram perceber que crer é uma coisa e se converter é outra? Diga amém. Glória a Deus. Se você já sair entendendo isso, eu já vou estar feliz da vida. Vamos lá, versículo 22. Está só no 21 ainda, né? Mas vai ser rápido agora. Versículo 22. Vai dizer: notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Estes ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Entenda, só pode permanecer aquele que já é, amém? Então eles já eram fiéis, então Barnabé só vai incentivá-los a permanecer, amém? Então, se ele fala assim, permanece, é porque você já está, amém? É só um incentivo para que você continue. Vocês estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus. 24. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Ou seja, Barnabé era um apóstolo que era o quê? Guiado pelo Espírito Santo, amém? Está vendo a importância de ser guiado, governado pelo Espírito Santo, amém? Então, quando ele chega em Antioquia, ele vai ver e ele vai entender que aquela obra era de Deus. Ele vai ver que a obra era de Deus. A palavra vai dizer que ele vai ver a graça de Deus naquele lugar. Ele vai dizer, vendo a graça de Deus, ficou alegre. Quando ele chega naquele lugar onde os discípulos tinham sido dispersados, onde eles vão pregar para os gregos e muitos se convertem porque a mão de Deus estava sobre eles, ele vai ver a graça de Deus agindo naquele lugar. Porque ele é um homem não guiado pelas tradições judaicas, ele é um homem guiado pelo Espírito Santo. E ele sabe que tudo o que ele precisava fazer era somente uma coisa. Pergunta, o quê? Não atrapalhar a obra de Deus. Não atrapalhar o fluir da graça naquele lugar, amém? Então Barnabé, quando chega naquele lugar, ele vai testificar aquilo que já havia sido dito no versículo 21, que a mão do Senhor estava sobre eles, e muitos creram e se converteram. E agora ele vai poder ver com seus próprios olhos, testificar, ele vai ver a graça do Senhor agindo naquele lugar. Por quê? Porque à medida que Cristo é anunciado como boa notícia, como evangelho, muitas pessoas são acrescentadas. Aonde há um mover do governo de Deus, da graça de Deus, pessoas são acrescentadas, porque a obra é dele. Então entenda uma coisa, Deus não precisa de nós. Ele nos dá a oportunidade de participar de uma obra que Ele mesmo fez, amém? Que Ele mesmo consumou. Porque está dizendo que era a mão de Deus que estava sobre eles. Então, por a mão de Deus sobre eles, as pessoas eram acrescentadas. Por isso que servir ao Senhor, ser chamado para servir ao Senhor, não é um sacrifício, é um privilégio, porque Ele pode fazer a obra sem nós. Porque você pensa assim, se você precisa fazer uma obra na sua casa, amém? E você precisa fazer uma obra, e você não precisa da ajuda de ninguém, porque você sabe fazer sozinho, para a glória de Deus. Você ia pedir ajuda para uma pessoa desqualificada que só ia te atrapalhar? Não, mas Deus fez isso. Deus sozinho, Ele faz mais rápido, Ele faz melhor. Quantas pessoas o Senhor precisou para converter Saulo, o pior assassino de crente naqueles tempos? Quantas pessoas ele precisou? Nenhuma. O próprio Jesus apareceu para ele, falou com ele e ele se converteu. Ele não precisou de ninguém. Jesus chegou, falou, ele caiu, levantou e já levantou, chamando Jesus de Senhor. Ele já levanta convertido. Ele já crê naquele momento, então ele não precisou de ninguém. E assim ele poderia fazer com todos que ele quisesse. Vocês conseguem entender isso? Diga-me. Ele não precisa de nós, mas decidiu nos chamar para colaborar com a sua obra. Olha que privilégio.
O seu amor é tão grande que Ele nos chamou para ser participantes da sua obra. Mas como você não pode atrapalhar, eu não posso atrapalhar essa obra, Ele primeiro começa a fazer essa obra em nós, amém? Como nós falamos sexta-feira, Ele primeiro começa essa obra em nós, por meio da sua palavra, do seu evangelho, que vai nos cortar, nos exortar, amém? Nos rasgar, porque esse é o papel da palavra de Deus, porque a palavra é uma espada que corta, amém? Então primeiro Ele começa a obra em nós, para depois fazer a obra através de nós. Por quê? Porque eu não posso atrapalhar essa obra. Então Ele nos chama para ser participantes da sua obra. E ao sermos participantes da sua obra, a palavra vai nos garantir que também nós somos participantes da sua glória. Então, além dele nos chamar para participar dessa obra, Ele vai nos recompensar por ela. Porque o reino de Deus continua sendo por obras, amém? A salvação foi pela graça, mas o reino continua sendo por obras. E o Senhor quer nos dar o reino. A palavra diz que Deus quer nos dar o reino. Como Paulo vai dizer em Romanos: se com Ele padecemos, com Ele também seremos glorificados. Então Ele nos chama para que a gente faça parte das suas aflições, das aflições de Cristo, para que a gente possa receber a sua glória. Ele chama a gente ser parte dessa obra. E dentro dessa participação tem as aflições, para que a gente também possa receber a glória de Cristo quando Ele voltar e buscar a sua igreja, amém? Então você precisa entender de uma vez por todas que servir ao Senhor não é um sacrifício, servir a Ele é um privilégio. Abrir a sua casa para o Senhor é um privilégio, pregar o Evangelho é um privilégio, cuidar de vidas é um privilégio, discipular é um privilégio, testemunhar de Cristo é um privilégio. Você evangelizar, anunciar o nome do Senhor é um privilégio, porque Ele está nos dando a oportunidade de participar de uma obra que Ele não precisaria de ninguém. Ele nos deu a oportunidade de sermos cooperadores dessa grande obra que se chama a edificação da casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Entenderam até aqui? Diga amém. Versículo 25, estamos acabando. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Então ele vê que a graça de Deus está lá, que está tudo andando, crescendo, por conta que o Senhor está governando, a graça de Deus está naquele lugar. Então ele vai a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, o levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Então a primeira coisa, por que Barnabé chamou Saulo? Porque a obra de Deus não é de um homem só, nós somos um corpo, amém? A obra de Deus não é feita com um homem só, com uma pessoa só, nós temos que ser um em Cristo, amém? Um em Cristo, mas a obra é de um corpo coletivo, amém? Então por isso que ele vai atrás de Saulo. Por quê? Porque nós temos que servir ao Senhor como corpo, amém? Porque Ele não está procurando somente indivíduos, Ele está procurando um corpo que cumpra e faça a sua vontade, amém? Para juntos nós edificarmos a igreja do Senhor. Vocês estão entendendo? Diga amém. E a palavra vai dizer então que Antioquia foi o primeiro lugar que os discípulos foram chamados de cristãos. Então, eles não se autodenominaram cristãos como nós fazemos nos dias de hoje. Eles foram chamados de cristãos, ou seja, as pessoas olhavam para eles e viam Cristo na vida deles, viam Cristo nas suas atitudes, viam Cristo no seu comportamento, viam Cristo na fala deles, amém? Tudo o que eles faziam exalava Cristo, e era por isso que eles foram chamados de cristãos, amém? Porque as pessoas viam Cristo neles, ninguém se denominou cristão, Cristo era visto em cada um deles. Vocês estão entendendo? Diga amém. Aí uma pequena reflexão, para que a gente não pode ficar sem. Se alguém analisasse a sua conduta, a sua vida, a sua fala, durante uma semana, fora das quatro paredes da igreja, durante uma semana, sem que você conversasse com a pessoa, ela só ia estar só te observando.
no final da semana, que ela acabasse de te observar, essa pessoa poderia dizer o que a seu respeito? Ela poderia dizer que você é um cristão? Ela poderia te chamar de cristão? Isso é uma coisa que nós temos que começar a refletir, amém? Porque a nossa vida como cristão não pode ficar presa em quatro paredes, tem que ser na nossa casa, no nosso trabalho. Aonde for, as pessoas têm que ver e reconhecer Cristo em nós, amém? Então eles foram chamados cristãos porque as pessoas olhavam para eles e viam Cristo neles. Será que as pessoas estão vendo Cristo em você hoje? A minha oração é que sim, amém, igreja? Porque essa é a esperança desse mundo, que Cristo seja visto na sua igreja e no seu corpo, amém? Então eu quero declarar que em nome de Jesus vai chegar um tempo que a gente não vai mais precisar falar, porque nós estamos amadurecendo, e à medida que nós amadurecemos, vai aumentar o número daqueles que são chamados cristãos, porque Cristo vai ser visto em nós. Cristo vai ser visto em nós, a igreja vai amadurecer, ela vai entender o que é conversão, o que é vida para Deus, o que é agora ter uma vida dedicada ao reino, ao propósito de Deus, a querer aquilo que Deus quer, e as pessoas vão olhar e falar, verdadeiramente eles são cristãos, porque Cristo está neles, está na casa deles, está na família deles, está no viver diário deles. Eles não precisam abrir a boca no trabalho, nem na escola, em lugar algum. Eu vejo Cristo através deles, amém, igreja? E para a gente terminar, versículo 27, naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então, quando os gentios, os discípulos, aqueles gregos que foram ministrados pelo Evangelho em Antioquia, ficaram sabendo que ia haver fome em todo o mundo romano, eles se preocupam com os irmãos judeus, que não se preocupavam com eles, como nós falamos sexta-feira. Os judeus não se preocupavam com os gentios, mas os gentios, quando se converteram, porque a mão do Senhor estava sobre eles, porque a graça do Senhor tinha os alcançado, eles entenderam que eles eram um só, amém? Que eles eram uma igreja só, que não havia mais divisão entre eles, amém? Porque Cristo remove toda a divisão, e não há mais circunciso e incircunciso, agora Cristo é tudo em todos, amém? Eles entenderam isso, entenderam que a fome ia chegar nos irmãos da Judéia, e a palavra vai dizer que segundo a sua posse, segundo aquilo que eles tinham, aquilo que eles podiam, eles então separaram uma oferta para enviar para os irmãos da Judéia. Sabe quem consegue fazer isso? Quem consegue olhar pelos seus irmãos, mesmo sabendo que esses irmãos não estão nem aí para você, para que eles não passem fome? Sabe quem consegue fazer isso? Cristo. Cristo em nós, Cristo, a vida de Cristo em nós. É como se eles falassem aquilo que Jesus falou na cruz: Pai, os perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas como eu já sei, eu já entendi, eu alcancei o esclarecimento do que é Cristo, do que é Evangelho. Então cada um deles, segundo as suas posses, separaram uma oferta para que os irmãos não morressem de fome, não passassem necessidade. E aqui que eu falei que eu ia aproveitar para a gente poder falar das nossas ofertas, dos nossos dízimos, amém? Porque está dentro daquilo que nós estamos ministrando. A gente não costuma ministrar sobre dízimo e oferta, mas porque está dentro da palavra, então eu vou explicar, amém, igreja? Então a palavra vai dizer, cada um segundo a sua posse. O que significa isso? Cada um segundo aquilo que tinha. Então os que tinham muito, davam muito, os que tinham pouco, davam, porque é dentro segundo as suas posses. Eu entendo, eu falei muito e pouco para você compreender o que significa, mas não é sobre dar muito e dar pouco, amém? Não é sobre valores, é sobre você dar aquilo que está dentro das suas condições, amém? Segundo as suas posses, é o que a palavra nos ensina. Quando ofertamos, temos que dar segundo a nossa
posse. Significa que eles colocaram o reino de Deus em primeiro lugar. Eles não ficaram com medo de passar fome, eles não ficaram com medo de faltar a eles, porque a fome ia chegar para todos. Então ia chegar na Antioquia, amém? Antioquia também fazia parte do Império Romano, né? O Império Romano naquela época governava sobre tudo. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então a fome que ia chegar na Judeia também ia chegar em Antioquia. Mas eles não ficaram olhando para si, presos àquilo que eles tinham, presos e preocupados com a fome que também ia chegar até eles. Antes se colocaram em prol do reino de Deus e separaram ofertas segundo a sua posse para poder abençoar a vida dos irmãos, amém? Para que não faltasse nada na igreja em Judeia, na igreja de Jerusalém. Vocês estão conseguindo compreender? Diga amém. E é isso que significa uma vida em Cristo, uma vida que vive em primeiro lugar para o reino. Isso que significa que quando nós dizimamos, ofertamos, primiciamos, não podemos fazer segundo as nossas circunstâncias, nós fazemos segundo as nossas posses, mas fazemos em prol do reino de Deus. Não é sobre as nossas preocupações, se nós vamos ter, se vai faltar, se vamos... Não é pautado nisso, porque a palavra não diz que foi pautado na necessidade deles, foi pautado na sua posse. Então, quem tinha muito, dava muito. Quem tinha pouco, dava dentro daquilo que conseguisse dar. Vocês estão conseguindo compreender e alcançar o que eu estou dizendo? Diga amém. Então, quero um conselho, olha para mim. Lide com o dinheiro da forma santa. Saiba lidar com o dinheiro de forma fiel. E o que significa lidar com dinheiro de forma santa e fiel? Significa colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque é isso que a palavra está nos ensinando. É isso que esses irmãos na Antioquia nos ensinam. E eu vou explicar. Quanto aos dízimos, nós temos que ser fiéis, amém? Porque a palavra diz que nós temos que ser fiéis nos nossos dízimos, amém? Por que nós temos que ser fiéis quanto aos nossos dízimos? Porque Ele nos deu primeiro, amém? Ele é fiel para conosco. Então nós retribuímos essa fidelidade. Vocês conseguem compreender? Então, eu entendo que Ele é o meu provedor. Então, quando eu entendo que Deus é o meu provedor e Ele me deu primeiro, eu sou fiel ao meu Senhor. Então eu dizimo, amém? Eu entrego parte daquilo que Ele já me deu em fidelidade ao Senhor. É isso que é dízimos, amém? Quanto às primícias, nós primiciamos, porque a palavra vai nos ensinar que primícias é honrar a Deus. Eu honro a Deus com as minhas primícias, porque Ele me supre, porque Ele me sacia, porque nele nós temos toda sorte de bênçãos, porque Ele, como primícias do Senhor, se entregou como primícias para poder nos dar toda sorte de bênçãos. Então, como Ele nos supre, Ele nos sacia, porque Ele é a nossa primícia, amém? Nós honramos ao Senhor com a primícia das nossas rendas, como nós fizemos no culto de primícias, amém? E quanto às ofertas, nós ofertamos com generosidade. Oferta fala de generosidade. Então, dízimo, fidelidade, primícias fala de honra, e a oferta fala de generosidade, porque foi isso que os irmãos de Antioquia foram, generosos, amém? Generosos. Não olharam para a fome que eles iam passar, não olharam para o dia mau que ia vir sobre eles também, mas eles foram generosos. Por quê? Porque essa é a natureza de Deus em nós. Generosidade não é um querer, generosidade é uma natureza. Então, eu quero ser generoso, eu não quero, não. Isso trata de uma natureza, de uma transformação de vida. Então, eu sou generoso porque Deus é generoso, porque Deus é doador. Então, quando eu tenho a natureza de Deus, eu me torno semelhante àquilo que Ele é, amém? E Deus é doador por natureza, Deus é doador por essência. Ele nos ensina que é melhor dar do que receber. Então, quando a minha natureza muda, eu tenho a natureza de Deus, eu tenho que ser um homem ou uma mulher generosa, porque assim Deus é. Porque Ele deu, Ele é doador, Ele deu seu próprio Filho por nós, amém? Então, nós damos, por quê? Porque eu entendo que essa faz parte da minha generosidade, faz parte da minha natureza, da minha essência agora, porque já não vivo eu, mas Cristo vive
em mim, e Deus ama quem dá com alegria, porque só a oferta tem o poder de nos fazer multiplicar, porque a palavra vai dizer para nós em Coríntios que o Pai só dá semente para aquele que semeia. Isso significa que quanto mais você semeia, mais Ele multiplica, mais semente Ele te dá e mais semente é produzida. Você consegue entender? Você planta, você colhe, você produz, você replanta, você colhe novamente e você vai multiplicando e Deus vai te acrescentando, Deus vai te dando novas sementes para que você plante novamente, para que cresça novamente, para que multiplique tudo aquilo que chegue nas suas mãos. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então eu dou porque Ele dá, porque Ele me deu primeiro, porque Ele me ensinou a dar, me ensinou a ser generoso. Não é uma troca. Os irmãos de Antioquia não estavam fazendo troca, porque os irmãos da Judéia não tinham nada. Os irmãos da Judéia nem queriam que eles fossem participantes do Evangelho. Eu dou porque eu entendi que Ele é o meu provedor, que Ele é o meu Senhor, que Ele fez tudo por mim. E eu entendo que não é uma barganha, eu entendo que é tudo dEle. É tudo dEle. Eu não estou barganhando com Deus para receber alguma coisa. Eu não estou barganhando com Deus para que Deus me dê mais coisas. É apenas um princípio, uma lei da semeadura, amém? Eu planto, eu colho. E se eu replanto, eu vou poder colher mais depois. Vocês conseguem compreender? Diga amém. Então, Ele está nos ensinando a ser como Ele é, generoso. Homens e mulheres que têm mais prazer em dar do que receber. E aí o povo de Antioquia entendeu isso. Quando eles se convertem a Cristo, automaticamente eles entendem: a minha natureza mudou, a minha natureza é a natureza de Deus. Eu tenho mais prazer em dar do que receber. Não importa que eles não entendam que a gente faz parte desse evangelho, que eles não estão mandando nada para nós de lá, porque eles podiam falar: a igreja da Judéia aconteceu antes, foi a primeira igreja. Vocês estão conseguindo compreender? Eles que tinham que ofertar na nossa vida, eles não estavam preocupados com isso. Eles entenderam a essência de Deus, a generosidade de Deus, ter prazer em dar mais do que receber. Então nós não podemos dar ao Senhor aquilo que sobra, mas sim ofertar ao Senhor segundo as nossas posses, amém? Então eu quero aproveitar esse momento para que você possa separar o seu dízimo, a sua oferta. Se você não veio no culto de primícias, não primiciou, a sua primícia. Não segundo aquilo que é pautado na sua necessidade, mas segundo as suas posses. Segundo aquilo que você entende que o Senhor te deu. E você faz não por homens, mas você faz em prol do reino de Deus, amém? Você faz segundo aquilo que Deus já te deu. Cada um segundo a medida que Deus nos dá, amém? Então que em nome de Jesus